Quero dizer que você tem um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus maravilhoso. E ainda, se você que vê este vídeo não crê nesse Deus, convido você a crer em Jesus Cristo, maravilhoso, poderoso, príncipe da paz. É o que muda a história, é o que transforma, é o que cura, é o que liberta e é o que salva. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu declaro a bênção sobre a casa de cada um e sobre a vida de cada um nesta noite. Deus me levantou para fazer este vídeo, para falar da palavra de Esté. Na palavra de Esté, vai falar que ela era uma pobre moça, órfã praticamente de pai e mãe, e adotada pelo seu primo, né? Que ao mesmo tempo se tornou tio, no modo de se falar, chamado Mardoqueu, que era porteiro, né, do palácio do rei. E existia ali um homem chamado Ramã. E este homem, ele odiava os judeus. E contudo que quando ele passava pelaquela portaria, quando ele passava perto dos servos, os servos tinham que dobrar os joelhos e prostrar diante dele como se fosse em forma de adoração. E Mardoqueu era um dos que não se prostravam, porque Mardoqueu servia um Deus vivo e ele não queria se prostrar diante de Ramã. E nessa história, é uma história tão tremenda, porque era uma moça pobre. Se você for imaginar na questão, né, dela ser pobre, vamos olhar as vestimentas dela, deveriam ser humildes, os cabelos não deveriam ser tão tratados, conforme deveria ser com pessoas de posse. Mardoqueu ali, conforme ele podia, ele a ajudava. E certa feita, o rei fez uma festa, né? E queria que a rainha se apresentasse diante dos convidados, a rainha Vasti. E nisso a rainha Vasti desobedeceu e falou que não iria se apresentar. Então vieram os conselheiros do rei até o rei e falaram assim: esta mulher ela não pode ficar na posição em que ela está, porque ela desobedeceu ao rei, e se todas as mulheres deste reino ver o que esta mulher fez, vão querer fazer a mesma coisa. E o rei ali então dispersou Vasti, tirou Vasti do reinado. Vasti era a rainha e tirou ela do reinado. E ali o rei começou a falar que queria que juntasse mulheres para ele escolher uma mulher dentre as mulheres ali daquela época para ser a rainha dele. Eu quero dizer sobre a simplicidade, sobre a humildade de coração. Então, Mardoqueu tinha um coração simples, um coração humilde, um coração aonde quer que ele estivesse, ele cumpria com suas obrigações, mesmo sendo zombado, né? Mesmo sendo pisoteado, mesmo sendo afrontado, ele não negou o Deus vivo. E eu quero dizer nos dias de hoje que muitas pessoas por pouco têm negado Jesus e não têm seguido e nem têm feito e nem praticado o que Jesus nos pediu na palavra dele.
O Senhor, Ele deixou várias instruções para que nós venhamos praticar, prosseguir, seguir em frente no foco e no alvo que é Ele. E Deus te chama nesta noite para seguir este alvo, para entender mais quem é Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu quero adentrar desta palavra, porque quem teme ao Senhor são as práticas e as atitudes que vão dizer quem somos nós. Como Esté estava ali e o tio dela chamou ela e falou: você entra ali no meio do harém das pessoas, das meninas, para ser escolhida como rainha. Vamos ver se você vai, conjecturando. E ela entrou, e nisso ali no meio das meninas havia um dos rapazes que tomavam conta dessas meninas, com iguarias, com perfumes, né? Com roupas, com adornos. E ali elas podiam escolher o que elas quisessem quando tivesse que se apresentar diante do rei. E Esté era muito bela, apesar do seu estado, né? Que não era uma pessoa rica, era uma pessoa pobre. Apesar do seu estado, ela tinha tinha uma beleza rara. E além da beleza exterior que ela tinha uma beleza interior. E o mais belo ainda que ela tinha dentro dela era a adoração a Deus, o temor a Deus, e aquilo que o Senhor colocou dentro do coração dela, que nem ela mesma sabia que ela tinha uma missão. É o que eu quero dizer para você. Você às vezes não sabe, mas você tem uma missão a cumprir nessa terra a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem algo para a tua vida. Jesus Cristo tem uma missão para a tua vida. E você precisa descobrir qual é esta missão. E Esté adentrou dentro daquele palácio, e no meio daquelas meninas que se arruma de lá, se arruma de cá, se alvoroça de cá, era sempre meiga, era sempre atenciosa com o rapaz que cuidava de todas, e o rapaz se afeiçoou a ela pela sua simplicidade e oferecia tudo a ela. Você não quer uma joia, conjecturando novamente, você não quer uma roupa, você não quer, né, um adorno, você não quer trançar os seus cabelos. E ela falava assim: não, eu não preciso de nada, eu não preciso de nada. E isso encantou aquele rapaz. E nos dias de hoje nos encanta também a meiguice de Esté, a simplicidade de Esté. Porque às vezes, muitas das vezes, pessoas se atropelam em palavras, se atropelam ao se vestir, ao se apresentar a pessoas, para mostrar algo, às vezes, que ela não tem, e não é ela mesmo. Por exemplo, na mídia de hoje, nas redes sociais, as pessoas fazem de tudo para se aparecer e não ser elas mesmas. Quantas das vezes pessoas falaram para mim assim: nossa, seus vídeos você fala muito calma, seus vídeos você fala dessa forma, você tem que ser mais explosiva para chamar atenção. Aí eu falei: não, eu tenho que ser eu mesma e eu tenho que fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer, que Deus está mandando eu falar. Eu fui gerada no fogo, eu sou pentecostal mesmo, eu pulo, rodo, sapateio, quando eu estou em mistério, falo línguas, profetizo cura, profetizo libertação. Deus me joga no meio do fogo mesmo, mas nos vídeos, até então, até o dia de hoje, o Senhor me usa assim.
para falar dessa forma, como eu estou sendo agora, como eu sou. Então, nós temos que ser simples ao falar. Tem até um provérbios que você tem que ser, né, tardio, atento a ouvir, tardio ao falar. Porque às vezes o falar muito prejudica as nossas vidas. E o ouvir nos faz ter sabedoria, nos faz meditar, nos faz refrear, nos faz dar entendimento. A gente para pensar. Mas muitas das vezes, quando a gente não é a gente mesmo e quer ser outra pessoa e fazer coisas que não condiz, a gente acaba se embaraçando. E não foi o caso de Esther. Esther, serena, entrou dentro daquele palácio chamando-se Radassa. E para não descobrir que ela era judia, ela foi chamada de Esther. E ali ela entrou ali dentro daquele lugar e começou uma longa jornada de sua missão sem ela saber. E Deus tem uma missão para contigo, e Deus te chama hoje para essa missão. Chega de ser uma pessoa que você não é. Chega de tentar agradar pessoas que não é para você agradar. Você tem tentado agradar pessoas que não é do coração de Deus e não é da vontade de Deus. Você tem andado com pessoas que Deus não tem se agradado. Você tem falado coisas da sua vida que não era para falar, sonhos que o Senhor colocou